Olá, turma, tudo bem? Então, vou fazer mais uma videoaula aqui para vocês. Hoje, então, nós vamos trabalhar o nosso último poeta da primeira geração, do primeiro momento do modernismo em Portugal, tá? Então, nós vamos falar hoje sobre Mário de Sá Carneiro. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Deixa eu colocar assim para ficar mais bonitinho. Isso. Então, Mário de Sá Carneiro nasceu em 1890 e morreu em 1916. Morreu jovem, 26 anos de idade, né, se eu não me engano, mas deixou aí uma vasta herança cultural. Ele nasceu em Lisboa, de família nobre, de família envolvida com a política. O pai dele era engenheiro e seguiu a carreira militar, né? Só que quando o Mário tinha apenas 2 anos de idade, a mãe dele faleceu. O pai dele entrou numa vida boêmia e deixou o filho aos cuidados do avô e dos avós, né, paternos e de uma babá. Ele foi mal cuidado? Não, muito pelo contrário. Então, como ele era de família nobre, os cuidados, aliás, eram muito excessivos, né? Talvez por tudo isso ele tenha tido tantos problemas na vida dele. Ele era uma criança super protegida, né? Ele não gostava de brincar na grama, ele não tinha amigos, ele vivia ali sob os cuidados da família e da babá dele. Quando ele foi crescendo, qual era o gosto dele? A leitura, o pensar, o fabular. Era isso que ele fazia. O pai virou boêmio, né? Foi curtir a vida sem a mãe, mas depois de um tempo eles passaram a fazer algumas viagens, principalmente a Paris junto. Mas mesmo assim, o Mário estava ali sempre super protegido com a babá do lado. Não deixava ele para nada. Então ele foi um garoto que não tinha noção da realidade mesmo, né? Então, como é a vida? Como eu posso me defender? O que eu posso fazer? Não, ninguém deixava ele. Todo mundo fazia por ele. Quando ele completou 14 anos de idade, ele foi estudar no liceu, que era ao lado da casa do pai dele. Lá ele fez poucas amizades, justamente pela timidez dele, principalmente com as mulheres. Então, não há registro dele ter tido nenhuma namoradinha por essa época. Com 15 anos, ele escreveu O Vencido, aos 17, na escola, ele escreveu O Xinó, e aí ele virou o cara popular da escola, já era conhecido como o escritor. Ele fez uma amizade, que era o Cabreira, e os dois juntos escreveram uma peça chamada Amizade, que foi inclusive publicada. Só que aí, não sei se eu posso dizer se vem a primeira grande decepção da vida do Mário, que foi esse amigo dele se matou no pátio do colégio, na frente dos colegas e dos professores. Imagina o trauma que isso não causou no adolescente que estava ali feliz da vida, começando a sua vida social, já que ele não tinha, e o melhor amigo dele se matar, né? Bem, aí ele começou a fazer viagens a Paris, porque era lá que ele achava o melhor lugar para ter inspiração para escrever. Nesse período, ele se torna amigo de Fernando Pessoa e trocam centenas de cartas, né? Pessoa em Portugal e o Mário em Paris. Olha que chique. Os dois publicam, então, a revista Orfeu, mas aí o Mário começa a ficar muito mais melancólico, porque ele precisava de dinheiro para continuar a publicação dessa revista, mas aí o pai dele não quis mais ajudar. Né? Não sei o que se passou lá pela cabeça do pai, e ele não patrocinou mais a revista, então a revista teve apenas 2 edições e acabou. Nesse período de tristeza, ele tem uma amante, a Helena, lá em Portugal, lá em Paris, desculpem. Mas ele estava muito triste, né? Muito melancólico. Então, em 1916, em um hotel em Paris, ele toma remédios e, né, tira a própria vida, deixa alguns bilhetes, né? Então, ele, antes de tomar os remédios, ele escreveu para a amante, escreveu para a pessoa, escreveu para o pai e escreveu também para mais 2 amigos. Então, antes de tentar contra a própria vida. Então, não foi uma vida feliz que ele teve,
mas é uma pessoa que mistura muito a obra e a vida dele, certo? Então vamos lá. O pobre menino ideal. Então ele tinha um lirismo muito forte, inclusive nos contos e na novela e nas novelas que ele escrevia. A obra dele se confunde com a vida pessoal. Então ele se via como o rei de um mundo que ninguém tinha acesso. Por que isso? Porque ele era aquele menino super protegido, então ninguém tinha acesso ao mundo dele, né? Então é como se ele fosse um rei e fosse intocável. Ele era solitário nos seus pensamentos, não conseguia compartilhar as coisas com as pessoas. Sua autoimagem se perdia em dois extremos. Então, primeiro, o de desprezo por si mesmo. Então, ele tinha um desprezo por ele mesmo, e alguns versos que eu vou ler para vocês mostram isso. Então, aqui ele tem: castrado de alma e sem saber fixar-me. Sou templo prestes a ruir sem Deus. Chora em mim um palhaço às piruetas, em vez de pajem bobo, presunçoso. Bem no fundo, o covarde rigoroso. O balofo arrotando império astral. Tá? E também o outro, como ele se viu, era uma autoconsagração ególatra. Então, aquela pessoa que admira, que cultua o seu próprio eu. E aí são esses os versos que demonstram muito isso. Fui-me Deus, Lorde que fui de Escócias doutra vida, haja bailes de mim pela Alameda. Certo, pessoal? Então, olha só, que vida triste, que vida solitária, que falta de alguém para compartilhar os pensamentos, inclusive, mesmo com as poucas amizades que ele fez, que foram riquíssimas, né? Mas mesmo assim, ele não conseguiu sair dessa tristeza e dessa melancolia. Nesse último slide, eu trouxe para vocês duas estrofes, uma do poema Dispersão e a outra do poema Quase, que vocês vão trabalhar no livro de vocês, tá? Depois nós vamos fazer a leitura desses poemas e vamos fazer a interpretação deles com as atividades do livro, tá bom, pessoal? Então, muito obrigada por participarem, por estarem aqui. Vamos nos encontrar agora ao vivo para resolver os exercícios, tá bom? Um beijo e até já!